Olha só, uma reviravolta completa, um áudio do Wassef admitindo que pagou um advogado, que contratou um advogado para o Jair Bolsonaro. Eu vou mostrar o áudio, mas antes, uma coisinha, se você é contra o governo Bolsonaro, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque você se inscrevendo no canal, você ajuda a oposição a esse desgoverno assassino, porque você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo tá bombando e vai mostrar o vídeo para mais gente. E aí mais gente vai se deparar com a verdade. Então, um segundinho de graça se inscrever no canal ajuda muito. Agora eu vou mostrar o áudio para vocês mostrar. Vou colocar aqui. Advogado criminalista desde 92, Eu vou reiniciar o áudio. Advogado criminalista desde 92, há alguns anos aí, sou parceiro dele e advogado em off. Estamos, na verdade, com do poder nefasto desse país dentro do STF, de um bando sem vergonha, que estão envergonhando o Poder Judiciário e estão transformando uma vítima em réu. A complexidade do caso, eu solicitei e tive autorizado pelo próprio Bolsonaro de eu botar um dos feras respeitados da advocacia criminal brasileira. E ele tem muita força política, muita credibilidade. Os caras pensam 3 vezes antes de sacanear um cara desse pedigree. Pois bem, esse é o áudio do Wassef. O Wassef, isso foi em 2017. Ele estava falando com o interlocutor sobre contratar um advogado para o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele estava na justiça por conta das ofensas que ele fez à deputada Maria do Rosário, que ele falou que não ia estuprar ela porque ela não merecia. Lembra disso? Ele estava com medo, na época, o Bolsonaro, de que esse caso, ele fosse condenado nisso e esse caso fosse usado contra ele para caçar a candidatura dele à presidência em 2018, no ano seguinte. Ele foi candidato e ganhou. Então, o Bolsonaro falou com o Wassef e o Wassef contratou um advogado chamado Bossato. Esse Bossato, ele é um advogado do Paraná e ele também é advogado do Flávio Bolsonaro agora. Faz algum tempo ele está na defesa do Flávio e do Queiroz no caso das rachadinhas. Olha só, são todos aí. O Wassef contratou e veio uma denúncia no Globo de alguns dias de que o Wassef pagou R$276 mil para esse advogado. Quer dizer, o Wassef está pagando o advogado do Bolsonaro. A denúncia era essa. O Wassef pagou o advogado do Bolsonaro. Se ele estava pagando pro Bolsonaro ou se era outro serviço, a denúncia não falava, mas ao pagamento. E o Wassef negou. O Wassef falou, não há o pagamento. Agora vem o áudio, mostra que realmente ele contratou o advogado pro Bolsonaro. E o pagamento, quem tem as provas, é o Ministério Público do Rio de Janeiro, que está investigando o Wassef. Ele tem uma investigação contra ele. Por quê? O Wassef, além de tudo isso, ele recebeu 9 milhões da JBS. A JBS, aquela empresa cujos donos são Joesley e Wesley Batista. Esses dois, eles já confessaram, fizeram uma delação premiada, eles confessaram pagar propina para cerca de 1.200 políticos de Brasília. Isso é o que eles confessaram, não sou eu, Thiago, dizendo, eles confessaram. São pessoas que são acostumadas a pagar propina. E eles não confessaram todas as propinas que pagaram, eles confessaram as que foram pegas e que não tinham o que fazer, e aí eles foram confessando outras para quê? Para poder fechar uma delação premiada, para irem soltos. Eles estão soltos. A delação premiada deles está para ser anulada, e eles estão 2 bilionários. Eles são muito, muito ricos. Eles estão para ir para cadeia, porque a delação premiada deles ferrou. A delação premiada deles tem vários pontos que podem ser considerados ilegais e está para ser anulada pelo STF, aí eles voltam para a cadeia, 2 bilionários na cadeia, olha só. Eles pagaram 9 milhões para o Wassef. Aí você fala, pô, peraí, eles pagam 9 milhões para o Wassef e o Wassef paga despesas do Bolsonaro e também vê a denúncia de que ele pagou médicos do Queiroz. Então, a JBS paga para o advogado do Bolsonaro, é o anjo. O próprio Wassef falou, eu e o Bolsonaro somos a mesma pessoa. E ele começa a pagar despesas do Bolsonaro, despesa alta, 276 mil. Claro que o advogado Bossato, ele negou. A reportagem do Intercept, esse áudio veio do Intercept. A reportagem foi falar com ele e falou, não, isso foi sobre um serviço que o Wassef fez para a JBS, ele me subcontratou. Quer dizer, a JBS pagou para o Wassef e o Wassef pagou para o Bossato, que é também advogado do Flávio Bolsonaro. Obviamente, ele ia negar, ele é advogado deles, estão todos juntos, misturados. Agora vamos fazer a comparação disso com um outro caso. Olha o caso do Witzel. O Witzel foi derrubado, foi afastado do governo do Rio de Janeiro e a gente sabe que não vai mais voltar. O secretário de saúde foi preso, o vice-governador também tá todo sujo, o presidente da Leste, tá todo mundo sujo no Rio de Janeiro. Por que o Witzel caiu? O Witzel caiu porque uma empresa que prestou serviços para o governo do Rio de Janeiro e prestou serviços e ganhou muita grana do governo do Rio de Janeiro, essa empresa contratou justo na mesma época
a esposa do Witzel, que é advogada. Por acaso é advogada. Por quê? Porque quando você contrata um advogado, o valor do serviço é uma coisa muito relativa. Se você tem mais dinheiro, você vai contratar um advogado mais caro. Se você é bilionário, você vai contratar um advogado muito caro. Então é sempre uma coisa relativa, não importa o processo. Você pode ir com um advogado que custa 1 milhão ou com um advogado público, um defensor público, que é de graça. Então, o que acontece? A empresa contratou a esposa do Witzel e aí pagou para ela e, vendo as provas e as circunstâncias, percebeu-se que essa empresa ganhou um contratão do governo Witzel também, vários serviços irregulares e ilegais, e aí ficou configurada a propina. Pô, você pagou a esposa dele, que é advogada, por um serviço que seria legal, ela declarou imposto de renda, deu nota fiscal e tudo mais, você pagou uma fortuna para ela e aí você ganhou aqui do lado. Ok, mas o que a JBS ganharia pagando o advogado do Bolsonaro, que o próprio Wassef disse, eu e o Bolsonaro somos a mesma pessoa. Olha só, a JBS não apenas ganhou vários contratos milionários no governo Bolsonaro, são mais de 45 milhões, só um contratinho com as Forças Armadas. Não esquece disso. A JBS, olha só, o Bolsonaro, ele ligou para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e ele pediu logo que ele escolheu Augusto Aras como procurador. Augusto Aras é assim com o Bolsonaro, ele é o cachorrinho do Bolsonaro. Às vezes ele morde, mas ele está geralmente ali fiel escudeiro do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro ligou para Augusto Aras e falou, olha, você vai agendar um encontro entre o Wassef, que é o advogado, vai representando a JBS, que é advogado também do Bolsonaro, com o chefe da Lava Jato na PGR, para falar sobre a delação do Joesley e do Wesley Batista, que está para ser anulada, para tentar convencê-los a não anular essa delação. Aí o Wassef foi lá fazer o encontro, mas antes do encontro o Bolsonaro ligou para o procurador responsável, que era o Adonis Kalou, e falou, ó, você vai receber aí o Wassef. E o procurador ficou assim, caraca, eu aqui um procurador de justiça, de repente o presidente da República me liga para falar de um encontro de um advogado com a JBS. O que tem a JBS a ver com o presidente da República? Ele ficou bem surpreso e inclusive isso vazou, provavelmente por ele, por alguém que estava também nessa reunião, mas muito provavelmente por ele, porque vazou justo na revista Cruzoé, que é assim com a Lava Jato, é assim com o Sérgio Moro. Pois bem, o que acontece? Já temos o ato. Qual foi o ato que levou o Witzel a cair? Foi o fato de que ele fez contratos muito irregulares com a empresa que pagou a advogada, a esposa dele. Qual é o ato do Bolsonaro que configuraria alguma coisa errada para o Bolsonaro e que o Bolsonaro vai ter que explicar lá na frente? É o fato de que o advogado dele recebeu 9 milhões da JBS, ele paga despesas do Bolsonaro e do outro tesoureiro do Bolsonaro, que é o Queiroz, e o Bolsonaro agendou uma reunião dele com a Procuradoria-Geral da República para tentar salvar o Joesley e o Wesley Batista de voltarem para a cadeia. A reunião deu errado, deu completamente errado. O procurador, ele encontrou com o Wassef, ele falou, você tem procuração da JBS? E o Wassef falou, não, mas isso eu posso vir aqui depois com a procuração. Aí ele falou, sem procuração, você vai embora. Procuração é quando você vai contratar um advogado, você tem que assinar uma procuração assim, eu autorizo essa pessoa ou essa empresa a me representar na justiça, no processo tal ou em qualquer processo. Enfim, você tem que fazer uma procuração. O Wassef não tinha esse documento da JBS, então você não é advogado dele. Você é advogado que é informal, então sai, vai embora. Então, olha só que coisa. Temos o ato, porque o que o Bolsonaro cometeu, muita gente vai falar, mas é só uma reunião. Isso é crime. O nome disso é crime. Isso é advocacia administrativa. O Bolsonaro usou o poder dele e a hierarquia dele para advogar em nome da JBS, dos irmãos Batistas. E 2, ele cometeu tráfico de influência, ele usou sua influência como presidente da República para colocar uma reunião na pauta de um procurador que tinha mais o que fazer do que ter reunião com um advogado informal de empresa e para convencê-lo a mudar uma decisão que ele já tinha ou tentar mudar alguma decisão dele. Olha só que coisa, são 2 crimes aí. Então temos os crimes cometidos pelo Bolsonaro e temos o que a JBS pagou para o advogado do Bolsonaro, que são 9 milhões. E olha só que coisa, a coisa tá ficando feia. Isso vai ser investigado porque o Wassef está sendo investigado. Os promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro perceberam uma coisa. Com o Queiroz, muito provavelmente não vai dar certo, porque eles vão ter que fazer a denúncia no caso do Queiroz e do Flávio na segunda instância, e ali os juízes já estão completamente assim, ó, com Flávio Bolsonaro. E aí na terceira instância a procuradora recebe o Flávio Bolsonaro em casa. Então, ó, eles já viram, ó, por aqui vai ser difícil pegar o Bolsonaro. Claro, tudo pode mudar. Tudo. A política, dizem, é como uma nuvem. Você olha, tá de um jeito, você olha daqui 5 minutos, está completamente diferente. Tudo
pode mudar porque o Bolsonaro está nas mãos do Gilmar Mendes. Lembre-se sempre disso. Gilmar Mendes, com uma assinatura, ele volta o caso do Flávio para a primeira instância e aí acabou, já era. Para o Flávio Bolsonaro, ele cai nas mãos do juiz que pode decretar a prisão de todo mundo de novo. E aí ferrou. Então, com uma assinatura de Gilmar Mendes, manda o Queiroz para prisão. Mas, pois bem, vamos voltar ao caso da JBS. Olha só. Tudo isso acontecendo, e o Bolsonaro organizou essa reunião para tentar salvar da prisão justo Wesley e Joesley Batista, que eu falei aqui no comecinho do vídeo. Wesley e Joesley Batista são duas pessoas que confessaram pagar propina para mais de 1.200 políticos, lembre-se disso. Aí você vai ver os valores das propinas, tinha propina de 10 milhões, propina de 5 milhões, propina de 100 mil, propina de 200 mil. O próprio Bolsonaro, em 2014, recebeu 200 mil da JBS, na conta dele, na conta da campanha dele. Isso tá no portal Transparência. No mesmo dia ele devolveu os 200 mil e o partido dele, que é o Partido Progressista, deu de novo, ou seja, ele recebeu 200 mil da JBS, ele tentou lavar a cara dele de alguma maneira, porque ele não, provavelmente alguém fez errado e depositou direto na campanha dele em vez de depositar para o partido depositar para ele, mas é isso, e a JBS também pagou propina a vários partidos políticos que usavam esse dinheiro para impulsionar campanhas de seus candidatos, entre elas, o PP recebeu muita propina, entre elas, quem também recebeu muito dinheiro do partido foi o Jair Bolsonaro, olha só. E para duas pessoas que pagavam propina para tantos políticos e pagavam propinas assim milionárias, eles são 2 bilionários. Só nesse acordo de delação premiada, a JBS teve que devolver 10 bilhões de reais. Olha só o tamanho. Então, para alguém que pode devolver assim 10 bilhões de reais, que tem tantos bilhões, 9 milhões é nada. E se eles já pagavam propina quando não era para salvar a própria pele de ir para prisão, de ir para prisão, 2 bilionários, imagina, o cara que está acostumado com o melhor da vida, iate, tudo que você imaginar de bom e do melhor eles têm. Aí vão para prisão. Então, para salvar a própria pele, 9 milhões não é muita coisa. Então, olha só, se fosse o mesmo juiz do caso Witzel, julgando o caso Bolsonaro, o que você acha? O Bolsonaro seria também afastado ou não? Quer voltar para um outro caso? Vamos para o caso do Lula, no sítio de Atibaia. O Lula foi condenado por uma reforma no sítio de Atibaia, que é de um amigo do Lula. A reforma foi paga, tem tudo, tá tudo mostrando, mas falaram, não, essa reforma foi um favor do Lula para empreiteira. Um favor em troca de quê? Não se sabe do quê. Não se sabe do quê, porque a juíza do copia e cola copiou a sentença do Triplex, e a sentença do Triplex também. Lula foi condenado por uma reforma num apartamento que não era dele, mas falaram que a reforma era um favor para o Lula. Em troca do quê? No caso do Lula, o Sérgio Moro disse atos indeterminados. Por quê? Porque nem a investigação, nem o Sérgio Moro, nem ninguém conseguiu achar um ato do Lula para retribuir esse favor. Só que no caso do Lula, do Triplex, o apartamento não era dele. E no caso do sítio, o sítio também não era dele. Mas o Sérgio Moro e a juíza do copia e cola, esqueci, Gabriela Hart, eles entenderam que se o sítio era do amigo do Lula e o Lula frequentava, é como se o sítio fosse do Lula. Então o sítio de Atibaia é do Lula. E o Lula foi condenado. Agora, olha só no caso do Bolsonaro. O advogado dele que disse, eu e Bolsonaro somos a mesma pessoa. O advogado dele que pagava despesas do Bolsonaro, olha só, é um caso, um amigo muito mais próximo do Bolsonaro do que o dono do sítio era do Lula. Um cara que tá sempre com o Bolsonaro, que paga até as despesas dele, e que acha advogado para o filho dele, porque foi ele quem contratou também, isso ele fala publicamente, o advogado do Flávio, que é esse Busato. E foi ele quem contratou o advogado do Bolsonaro, é uma relação muito mais próxima. Esse advogado recebe 9 milhões da JBS, mas você tem um ato, não é um ato indeterminado, como no caso do Lula, que não acharam um ato do Lula para retribuir o tal do favor. Então, não existe atos indeterminados na lei brasileira, mas ele foi condenado por isso. Olha só, se fosse o mesmo juiz, fosse o Sérgio Moro julgando o Bolsonaro já estava condenado. Na verdade, o Sérgio Moro já teria decretado a prisão preventiva do Bolsonaro, como ele fazer com todo mundo na Lava Jato. O Bolsonaro estaria condenado. Se fosse o mesmo juiz do caso Witzel, o Bolsonaro já estava completamente condenado, afastado, acabado. Deu para fechar o caso? A gente tem o montante pago a um advogado que pagava despesas do Bolsonaro e que agenciava advogado para o Bolsonaro, foi ele quem contratou o Busato, e no áudio ele ainda fala, esse advogado, o pessoal da STF não tem medo de dar uma derrota para ele. Peraí, o Ossaf está dizendo que o pessoal da STF toma decisões baseadas em quem é o advogado, é isso que ele está falando no áudio? Ele está acusando os ministros da STF de tomarem decisões baseadas, esse é o advogado, eu não posso dar uma perda de causa para ele. Não, ganhou, esse lado aqui ganhou. Mas tem prova? Não, contra esse advogado não. É assim que funciona o STF? Seria bom que os ministros da Suprema Corte se pronunciassem sobre o áudio do Ossaf, porque é bem grave o que ele fala. Mas a acusação que ele faz, na verdade, isso é uma acusação. Desde que isso vem a público, se torna uma acusação.
Pois bem, o Ossef agencia advogado e tudo mais, e a gente tem o ato. O Bolsonaro agenciou a reunião do Ossef para tentar salvar os dois da prisão. Fechou o caso. Aí agora o que falta é o seguinte, as investigações vão andar, porque os procuradores do Rio de Janeiro perceberam pelo lado do Queiroz travou. Vamos pelo lado do Ossef, que não tem como eles falarem, tem foro privilegiado aqui e ali. Não tem. O Ossef não tem foro privilegiado. A investigação está avançando e, a conta-gotas estão vindo vazamentos de todos os lados. Vem um do Intercept, vem um do Globo, vem um da Veja, vem um do Cruzoé, vem um do UOL. Então toda a mídia está vazando sobre isso. Os procuradores estão assim, conta-gotas, cada dia em um veículo de mídia diferente. E dessa vez tem para todo mundo, pelo visto. Então a coisa tá ficando feia. O Bolsonaro, justo quando ele conseguiu travar um caso, derrubar o governador que é inimigo dele, parecia que ele, agora eu vou conseguir ver quem vai investigar o Flávio, porque em dezembro o novo vice-governador, que é aliado do Flávio, vai escolher quem vai ser o investigador do caso do Flávio. Aí o que acontece, justo quando tava tudo parado, paf, vem mais uma nova bomba e estão pegando o Bolsonaro bem no pulo. Quando ele pulou, pegaram ele no pulo. Agora a coisa vai ficar feia nos próximos meses, porque teremos mais e mais e mais vazamentos e vamos saber uma coisa. O Ossef, ele era também tesoureiro? Será que o Queiroz era tesoureiro só das rachadinhas e o Ossef era de outras coisas? Porque a gente vê que na hierarquia da família, o Ossef está acima do Queiroz, muito acima do Queiroz. E os casos que a gente falava, 89 mil para Michele, não sei o que, a gente falava de milhares ou poucos milhões. O Queiroz movimentou 3 milhões. Agora a gente já está falando na casa de muitos milhões. E eu nem comecei a falar dos contratos da ex-esposa do Ossef, que também é sócia dele, com a JBS, que também são contratos milionários, e com o governo Bolsonaro, que são mais de 218 milhões de contratos já assinados, com uma empresa que, a empresa dela, ela tinha dado um calote no governo Dilma. O governo Dilma contratou uma coisa dela de 25 milhões e o Bolsonaro perdoou a dívida, quer dizer, deu 25 milhões para a ex-esposa do Ossef, que também já vendeu o carro para o Bolsonaro. Quer dizer, quando você vai começando a ligar, tem tudo, mas a gente focou aqui na JBS. O Bolsonaro vai ter um problemão, e aí a gente pode ver, se o juiz for um pouquinho rigoroso, como no caso Witzel ou no caso Lula, que aí no caso Lula não tinha nem provas, o Bolsonaro tem um grande problema. É isso, gostou? Curte, compartilhe, se inscreve no canal, vamos pra cima deles. Falou!